Vamos ver, pessoal. O silêncio está cada um dos seus lugares, virar para frente, presta atenção. Então, como a gente sempre faz uma vez por mês, nós trabalhamos a diversidade religiosa, que vocês possam conhecer as mais diferentes expressões religiosas espalhadas ao redor do nosso planeta. E há algum tempo a gente vem falando, então, a maior religião do mundo, que é o cristianismo, ela tem mais de 2 bilhões de fiéis, é uma religião que tem um livro sagrado, que é a Bíblia. A Bíblia é uma palavra de origem grega, que vem de biblos, que significa conjunto de livros. Na verdade, a Bíblia é um conjunto de livros. E para os cristãos é dividido em Antigo e Novo Testamento. Para os católicos são 73 livros, para os protestantes são 66 livros. A divergência está no Antigo Testamento, onde os católicos admitem livros revelados, textos do Antigo Testamento escritos em grego, enquanto os protestantes evangélicos, fundamentados na mesma tradição dos judeus, eles não aceitam esses livros, porque para essa tradição Deus só se revelou em hebraico, e não outra língua que não fosse o hebraico, que é a língua do povo de Deus, do povo originário lá do povo de Hebreu. Então essa divergência aí, a gente está falando, tem falado desse livro sagrado, e pegar trechos desse livro para poder compreender um pouquinho dessa religião, essa que é a maior religião do planeta. Hoje nós falamos do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, tanto da Bíblia protestante, evangélica, como da católica. E começa com os 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o último dos evangelhos. Evangelho é uma palavra também de origem grega, porque o Novo Testamento praticamente tudo ele foi escrito em grego. E essa é a contradição que os católicos apontam nos protestantes, os evangélicos, principalmente nos evangélicos, porque admitem o Novo Testamento. Os hebreus, os judeus, até compreensível, porque eles não admitem o Novo Testamento, não admitem Jesus como Messias, Senhor e Salvador da humanidade. Mas os evangélicos e protestantes admitem isso. E o Novo Testamento é escrito em grego. O evangelho vem do grego, significa boa nova ou boa notícia. E qual é a boa notícia que Jesus veio trazer para a humanidade? Boa notícia da salvação. Jesus veio através do seu sacrifício na cruz, salvar toda a humanidade, conceder a nossa ressurreição ao eterno. Então, hoje nós vamos falar de um episódio que está lá no Evangelho de João, capítulo 4, que é a mulher ao lado do poço. Já ouviram falar nesse trecho? Jesus está viajando da Judéia para a Galiléia. Ali ele para num poço, estava com sede. E ele vê uma mulher indo pegar água nesse poço. E aí ele pede água para essa mulher. E ali, a partir disso, se estabelece um diálogo. Aí se encontram os dois, começa um diálogo. E esse diálogo Jesus vai mostrar para essa mulher que, no momento, ele está pedindo água. Mas é ele que tem a água viva, a água que concede a vida eterna. A água que alimenta a sede da nossa alma. O nosso corpo, a água que alimenta o nosso corpo, que mata a sede do nosso corpo, é uma água que a gente está precisando constantemente tomá-la. Já a água que Jesus fornece é uma água que, ao matar a sede da nossa alma, nunca mais sentiremos sede. Então esse é o diálogo. Ele vai falar ali que fornece essa água, uma água que vai matar a sede da nossa alma e fazer com que a gente nunca mais precise dessa ou de outra água. Na verdade, isso está falando da vida eterna, da salvação eterna, porque depois que nós morremos, o nosso corpo já não mais precisará da água material. Então ele acaba revelando a verdade também sobre a vida dessa mulher. Essa mulher que não tinha marido, já tinha tido 6 homens, e atualmente, no momento em que ela encontrava com Jesus, ela estava com outro homem que era casado. Então era uma mulher adúltera. E segundo a prescrição do Antigo Testamento, as mulheres adúlteras deveriam ser apedrejadas. Então, provavelmente ele era uma prostituta, uma mulher que vivia um tanto quanto devassa. Mas ela era uma samaritana, e os judeus, os hebreus, não podiam conversar com os samaritanos. Eles tinham uma rivalidade, eles tinham uma treta, apesar de ter uma origem comum e cultural, até o mesmo Deus. Eles tinham divergência sobre onde deveria ser o culto, se no templo em Jerusalém ou se no Monte Gerizim, né? Ele vai falar sobre a adoração verdadeira. Jesus vai falar para ela que não importa o lugar,
O que importa é você adorar a Deus em espírito e em verdade. Usando inclusive essa água viva do Espírito Santo de Deus que Jesus concedeu aos seus discípulos depois da sua ascensão aos céus. Então ele se revela como Messias, como ungido, como aquele que foi enviado por Deus, como o próprio Filho de Deus, palavra encarnada, né? Isso teve um impacto e um significado significativo na história dessa samaritana. Se converte, começa a virar uma testemunha, uma apóstola, não uma enviada, mas uma missionária que começa a falar sobre aquele sujeito que explicou para ela trechos que ela não compreendia das Escrituras, né? Então isso mostrou também a quebra de barreiras culturais e sociais, que o Evangelho, a boa nova, a boa notícia de Jesus, ela não é só para os hebreus, para os judeus, mas é para todos os povos, independentemente de rivalidades entre os povos. Pelo contrário, é uma religião, uma religiosidade, uma espiritualidade que prega o amor ao próximo, seja ele quem for. O amor, a misericórdia, o perdão, o fim das desavenças, o fim da separação entre os indivíduos, né? E ela acabou se convertendo, né, e testemunhando. Então Jesus encontrou uma mulher tirando água do poço de Jacó. Embora os samaritanos não deveriam conversar com os judeus, na verdade ela foi questionar. Jesus pede água para ela, ela fala: peraí, por que você está conversando comigo? Você é judeu, sou samaritano, você não deveria nem dirigir a palavra a mim, né? Então Jesus fala com ela e revela, né? Revela para ela assim, revela-se para ela como Messias, como ungido, enviado do Senhor, o próprio Salvador. Ele diz que quem bebe desta água terá sede outra vez, que é a água do poço de Jacó. Do Antigo Testamento, Jacó ali depois vira Israel, o pai dos 12 filhos, que vira os 12 filhos de Israel, pai de José, que depois vai para o Egito, acaba salvando o povo, mas acaba também fazendo com que posteriormente o povo se torne escravo do Egito. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que Jesus oferece não é água material, é uma água que vai matar a sede da nossa alma, do nosso espírito, da parte espiritual nossa. Que é a parte que é eterna, é a parte que não passa. A matéria passa, a matéria morre, o nosso corpo vai morrer, mas a nossa alma é aquilo a qual nós temos que preocupar na perspectiva cristã. Então as intenções de Jesus com a samaritana e a multidão ao redor são imbuídas aí de claras conotações simbólicas, né? Então qual que é o simbolismo aí? Jesus demonstra aos presentes que a água da vida dará sustento a quem o seguiu. Ela dará sede da nossa alma, não do nosso corpo. A sede do corpo é uma sede que precisa constantemente ser abastecida, mas que só vai ser abastecida enquanto perdermos essa vida. Agora a alma está numa perspectiva da eternidade, daquilo que está para além do tempo. Então, a despeito da internacionalidade da origem, mesmo ela sendo uma samaritana, e existindo uma rivalidade entre os judeus e samaritanos, Jesus rompe essa rivalidade, rompe esse muro que dividia essas duas etnias, vamos dizer assim. E ele mostra que a mensagem dele é uma mensagem para unir e não para dividir. É uma mensagem de amor, de perdão e de misericórdia. E essa mensagem é a mensagem que vai, de fato, matar a sede da nossa alma, a nossa sede espiritual. Compreenderam aí, pessoal, esse trecho? Da Sagrada Escritura? Na perspectiva cristã? Alguma dúvida? Está tranquilo? Favorável? Então, por hoje é isso aí.